Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nag Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina, galera. Se você não é inscrito, se inscreve, me dá essa moral aí, para que possamos chegar na marca de 1 milhão de inscritos, porque aqui é Vasco da Gama e somos mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, galera. Então vamos de notícia, galera, porque as coisas estão esquentando no Vasco da Gama e é para hoje ainda, galera. Uma breve janela, cara, se abriu ontem de transferência e o encerramento é no dia 10/6, numa terça-feira, porém a janela de transferência de fato só abre dia 10/7, né? E vai até o dia 2/9, ou seja, 2 de setembro. Lembrando que o Vasco não tem diretor executivo de futebol. O que acontece? Com essa primeira janela que se abriu, começou ontem e só vai fechar dia 10 na terça-feira, o Vasco nem se movimentou, parceiro. Não chegou nem perto de anunciar alguém, de especular alguém, nada. É uma janela embrionária, vamos assim dizer. Já a janela do dia 10, né, de julho até o dia 2 de setembro, o Vasco promete, né, trazer aí algumas contratações, galera. Vou estar lendo aqui o que o Carlos Amoedo disse a respeito dessa janela, né? Então vamos lá, segue aí, galera, abre aspas, né, vamos assim dizer, tem que ser. Carlos Amoedo diz que o Vasco trabalha para apresentar reforços nessa segunda janela e trazer também um diretor executivo de futebol. Então, galera, seguindo a linha de contratação, né, vamos esperar para poder ver o que o Vasco da Gama vai apresentar para o Fernando Diniz e para o torcedor vascaíno. Eu espero que venha aí zagueiros, que precisamos muito fechar essa zaga, principalmente agora que o Léo Jardim está com um problema para poder estar renovando o contrato, então vamos precisar, né, fechar o gol aí com o zagueiro, vamos precisar de um meio de campo muito inteligente para poder estar distribuindo essa bola, uma vez que também não sabemos o que vai ocorrer com o Felipe Coutinho, e precisamos também de um centroavante, né, cara, um atacante fundamental que possa entrar no lugar do Verratti. Então é muito importante essas contratações, essas janelas que estão vindo. E seguindo a linha de contratação, como eu estava dizendo, cara, o Felipe Coutinho com o Aston Villa deve rescindir, né, em breve o contrato. Isso porque o clube inglês busca enxugar folha para abrir espaço no orçamento, devido à não classificação na Champions League. É impressionante, galera. Então, uma vez que o Aston Villa não se classificou para a Champions, eles agora ficaram com a corda no pescoço e vão precisar liberar alguns jogadores, principalmente os jogadores mais caros como o Felipe Coutinho. Então tudo indica que Felipe Coutinho pode estar aterrissando em São Januário e se aposentar aqui, galera. Então vamos aguardar para poder ver o que o Aston Villa vai proporcionar aí ao Vasco da Gama aí. Então o Vasco já vai buscar aí saber direitinho o que está acontecendo, qual vai ser a real situação, se o Felipe Coutinho ele vai vir sem custo ou se o Aston Villa vai cobrar alguma coisa para poder estar liberando o jogador. Espero que venha sem custo, né? Até porque o contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa já está se encerrando. Então é bem capaz do Felipe Coutinho vir sem custo nenhum, ou seja, custo zero, mas isso também é uma especulação, galera, nada ainda concreto. Então vamos aguardar para poder saber. Já o Payet, né, foi absolvido das acusações de violência, né, contra a mulher, de estupro, sei lá, não sei o que aquela mulher arrumou, mas o Payet ele foi absolvido, o processo foi arquivado, a Polícia Civil, o Ministério Público entendeu que não tem, né, evidências e provas suficientes para dar continuidade ao processo contra o jogador. E aí o jogador resolveu fazer uma viagem para a França para poder resolver alguns problemas pessoais. Diante disso, pode ocorrer de que o Payet já nem volte mais, porque o Vasco está tentando fazer uma rescisão antecipada com o jogador, né, uma vez que ele já está lá na França mesmo e não pretende voltar. Então, filho,
eles já estão vendo com o staff do jogador, com o empresário, para poder estar fazendo essa rescisão amigável com o Payet e ele já pode ficar lá mesmo na França. Já o goleiro Léo Jardim, cara, né, e o seu empresário estão dificultando aí a situação para o Vasco da Gama para poder estar renovando o contrato, uma vez que o Vasco já ofereceu, né, um salário top 2 para o Vasco da Gama. O que significa isso, o salário top 2? O salário top 2 significa que o Léo Jardim seria o segundo atleta dentro do Vasco da Gama a receber o maior salário. E quanto que é esse maior salário? Esse maior salário seria de R$1 milhão, galera, por mês, para ele fechar o gol do Vasco. Porém, o empresário do jogador, né, do atleta aí, do goleiro, já recusou a proposta do Vasco e já fez uma contraproposta. E o Vasco ainda não respondeu. O Vasco está analisando essa contraproposta. Mas deixando minha opinião a respeito das notícias que vieram, né, sendo dadas aqui por mim, eu digo que, cara, na moral, Léo Jardim e seu empresário estão fora da realidade do futebol brasileiro. Porque, cara, Léo Jardim ganhando 1 milhão, um goleiro ganhando 1 milhão. Porra, ele tá jogando já Champions, porra. Ele é goleiro de seleção, tá ganhando na Champions. Porque se a gente for parar para analisar os goleiros do Brasileirão, ninguém tá ganhando 1 milhão, filho. Ah, mas eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de mim. Mas, porra, você tá no Vasco da Gama, filho. Você tem que entender que o Vasco da Gama hoje está passando por uma reciclagem, está passando por uma recuperação judicial. Né? Isso tudo quer dizer o quê? Estamos com um problema financeiro. Então, como é que o cara quer ficar aqui no Vasco da Gama ganhando 1 milhão? Filho, não dá? Tem o que fazer, cara. Mete o pé. Tá dificultando tudo porque não quer ficar. Então, não tem o que fazer, mete o pé, cara. O Vasco é maior que isso. Então, é um bom goleiro? É. E quem fez hoje o Léo Jardim foi o Vasco da Gama, cara. Quem abriu as portas pro Léo Jardim foi o Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama não abre as portas pro Léo Jardim hoje não seria ninguém, filho. Até porque quem abriu as portas para ele, filho. Então, se está hoje vivendo o que está vivendo, é porque o Vasco abriu as portas. Ah, tem o talento? Tem. Treina, faz tudo corretamente. Beleza, mas o Vasco da Gama, filho, infelizmente não pode pagar esse tipo de salário altíssimo. Então, as chances do Léo Jardim ficar no Vasco da Gama é muito alta, porque de repente agora o empresário já vem com 1.200.000, filho. Então, cara, tá todo mundo querendo se beneficiar em cima dos clubes. Fica muito difícil, cara. Então, galera, essas foram as notícias que eu trouxe para dar para vocês, né? Espero que o Vasco venha resolver esses embrólios de contratações. Precisamos contratar nessa janela, precisamos resolver esse problema aí com o Felipe Coutinho, se ele vai ficar, se ele não vai ficar, se o Aston Villa vai liberar. Precisamos resolver esse problema aí com o Léo Jardim, até porque com o Payet já está resolvido, o Payet já está de saída do Vasco da Gama. A situação é se ele vai rescindir um contrato amigavelmente antes ou se vai esperar o contrato terminar em julho. Mas creio que isso se resolva. Mas com o goleiro, cara, eu acho que isso tem que ser resolvido, até porque não dá para ficar mais empurrando com a barriga essa contratação do Léo Jardim. Então, quanto a isso, galera, saudações vascaínas, tamo junto, até o próximo conteúdo, valeu!